Fala, galerinha do canal. Vamos para mais um giro de notícias do meu, do seu e do nosso Vascão. Deixe seu like aqui, comenta tudo que vai ser falado aqui nesse vídeo. Algumas notícias aí do giro esportivo do nosso Vasco, envolvendo justiça, envolvendo campo, envolvendo tudo. Ontem, né, comentando o jogo de ontem um pouquinho, vemos um empate contra o excelente elenco do Botafogo, para não falar o contrário. Foi aquela bela disputa entre time ruim e time ruim e acabou empatado. Gol contra do Zeca. E no último minuto, quase, um gol do Carlinhos. Sim, o Carlinhos salvou o empate de ontem. Jogador fraquíssimo, jogador muito mediano, muito abaixo da média até, eu diria. E entrou e fez o gol de cabeça ali, salvando o nosso Vascão. Mas eu quero falar para vocês que o que vocês já sabem, com esse elenco tá difícil. Não vai dar. 3 contratações até agora, de jogadores medianos para ruins. O Zeca, por incrível que pareça, é o jogador o melhor que foi contratado até agora e ainda jogou na posição errada, que ele joga na lateral esquerda, estava jogando na direita e acabou fazendo gol contra. A partida de ontem não dá para tirar nada de bom desse elenco. Mas o que tirar de bom? O técnico Marcelo Cabo ele conseguiu tirar alguma coisa de bom de ontem. Ele alegando que conseguiu tirar uma coisa de bom de ontem, que foi o poder de reação do elenco cruzmaltino. Poder de reação eu não vi, porque o Botafogo não deu um chute direito pro gol. O Lucão teve uma defesaça ali, mas o Botafogo não atacou direito, ainda sofreu. O Vasco ainda conseguiu sofrer um gol de um time que não atacou o jogo inteiro. E o Vasco foi ali pro segundo tempo, teve algumas oportunidades, mas nada de pressão, galera. Um time completamente fraco e sem vontade, também com 3 meses de salário atrasado. E sexta-feira passada ficou combinado de pagarem os salários atrasados para o elenco. E mais uma vez, essa fraca e atual gestão falhou com os atletas. Como correr, sendo que tem pessoas lá dentro que não cumprem aquilo que falam e continua a mesma política de Alexandre Campelo e Eurico Miranda dentro do nosso Vascão, de prometer e não cumprir. Mas, né, vamos para as notícias de hoje. Aí comentei esse jogo aí para vocês. Vamos para as notícias de hoje. Saiu aí no portal, né, da Net Vasco que o Levenciano, que é o presidente que foi eleito na eleição do dia 7, foram 2 eleições, só o Vasco vai proporcionar isso aí para o seu torcedor. O Levenciano ele falou que propôs a essa atual gestão, a gestão do Jorge Salgado, a gestão, na verdade, aí do Vitor Roma, que eu acho que manda mais do que o Jorge Salgado, mas o Levenciano lhe propôs uma solução para aliviar, de primeiro momento, a crise financeira no nosso Vascão, que colocaria em dia os salários. Sabe quantas pessoas procuraram ele? 0. O porquê não procuraram? Por causa da briga de ego e que querem colocar o seu nome, o seu dever acima do Clube de Regatas Vasco da Gama, fazendo com que 20 milhões de pessoas sofram. E eles esqueceram que ainda está na justiça a presidência do Vasco. Ainda está na justiça por conta dos templários que entraram na justiça e dia 6 está marcado o julgamento. Era melhor ter aceitado a ajuda, porque vai ficar feio para vocês. Vocês estão fazendo o que querem com o torcedor vascaíno, deixando ontem com que o Fluminense fincasse bandeira. Com que o Fluminense fincasse bandeira em São Januário. Território nosso. Não tem nenhuma lei que obrigue o dono do estádio a fazer isso. E vocês permitiram com que o torcedor vascaíno passasse por isso e o Fluminense meio que fazendo chacota da gente jogando no nosso estádio. O ângulo da câmera, galera, tá meio ruim assim porque eu tô com um problema no pé e tô tendo que gravar assim. Mas é vergonhoso o que o torcedor vascaíno tá passando. 11º no Campeonato Carioca, rebaixados na Série A, corremos risco
de ser rebaixado no Carioca. Vamos pegar o Macaé e a chance de perder é grande, hein? Com esse time aí, a chance de perder é grande. Não existe Thiago Reis no elenco principal do nosso Vascão. Não existe outros jogadores ali no elenco principal do nosso Vascão. Jogadores que vieram contratados, que não dá. Jogadores que não passam de medianos para baixo. E ainda não aceitar ajuda para o bem do Vasco. Não aceitar ajuda de um cara que foi prejudicado. Ele tenta ajudar uma gestão que não foi eleita pela maioria da torcida, que não tem lista dos sócios votantes pela Eleja. É ridículo. Isso é pensar em si próprio, é pensar no seu ego e não colocar o Vasco acima de tudo. Para uma galerinha aí do Twitter, né, que acompanha a gente, que estiver acompanhando, comenta aqui também se não gostar, dá seu dislike, deixa seu like também, porque tudo é você participar. Cadê o Passarudo? Os 3 que chegaram agora foram de empresários que trabalharam com ele. A única chance do Vasco contratar agora é de jogador envolvendo o Benítez, que ainda está para ser apresentado oficialmente no São Paulo, e o Vasco quer envolver jogadores na negociação. Por que não tenta o Hernanes, que chegaria para resolver o problema no meio-campo do Vasco, junto com o Marquinhos Gabriel? Por que não tenta jogadores experientes? Quer trazer jogador como Paulinho, Boia e Morato, jogadores que seriam mais um e que não resolveriam em nada os problemas instantaneamente do Vasco. Porque sabe que ele não tem conhecimento suficiente na área e que ele conhece apenas jogadores que trabalharam com ele no São Paulo. A única chance do Vasco se reforçar é trazendo jogadores do São Paulo ou do grupo de agentes que trabalharam com ele, que são esses 3 jogadores que já chegaram. É uma mistura de incompetência e, na minha opinião, ele é o menos culpado, porque o Vasco não tem bala na agulha para contratar e quando oferecem ajuda, o Vasco simplesmente não aceita, porque eles não pensam na instituição e sim, pensam apenas neles. Mais um empate contra o Botafogo, time excelente do Botafogo, né? Gigante, tá vivendo um momento excelente o time do Botafogo, para não dizer o contrário. E o nosso time que consegue ser pior, escuta o que eu tô falando, pior do que o elenco do Botafogo. Mudando um pouquinho de assunto, galera, sobre os reforços aí, o Paulinho Boia que já desistiu, o Morato que lançou a desculpa que quer se recuperar primeiro no Bragantino da lesão que tem para vir para o Vasco. Eu acho que ele provavelmente não virá por conta da incompetência e do fraquíssimo investimento que o Vasco vai ter para reforços esse ano. Contratar por produtividade, como meu amigo do Thiago, do Vasco em Família, falou, contratar por produtividade só aceita o jogador que já está em baixa no mercado. Não virão grandes nomes. Pode vir 3 ou 4 aí que não resolverão problemas como os 3 que chegaram. Tenta, sei lá, o Hernanes, não é amigo, não é conhecido, chegaria para ajudar bastante. O Vanderlei que está no mercado, com uma conversa, cara, tudo é uma conversa e garantia de que irá pagar os salários. O Levin propôs ajuda, aceita ajuda, pensa no vascaíno, pensa em nós que estamos sofrendo nesse momento pelo nosso Vascão. Tem um goleiraço no mercado, Vanderlei, cara, e tá ventilando goleiros fracos como o Domingues, fraco demais, como esse menino de 24 anos que é inexperiente. O próprio Louco Abreu numa live falou que esse menino ainda não está preparado para assumir uma responsabilidade como a vestir a camisa do Vasco da Gama. Cara, vamos ficar vivendo de resto até quando? O torcedor vascaíno está sofrendo. Ajude o Vasco. Pense no projeto do Levin. E dia 6 tem julgamento. Vocês podem sair a qualquer momento. Vocês estão envergonhando a torcida vascaína, fazendo o que quer com essa instituição. Cadê os reforços? Cadê o plano de 100 dias? Cadê a lista de sócios? Vocês estão trabalhando, estão esquecendo de dar satisfação para quem sustenta o clube, para quem enche estádio, para quem compra a briga do clube, para quem colocou 180 mil sócios torcedores e que hoje já ultrapassou menos da metade que cancelou. Como você apoiar um projeto